Nós vamos trazer para este palco um professor que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente em Foz do Iguaçu, no mês de julho. É um professor que tem se dedicado nos últimos anos a estudar um pouco da neuroafetividade e do quanto a neuroafetividade traz implicações para a aprendizagem. O professor Guilherme, ele é do Rio Grande do Sul, é um doutor em neurociência. Acho que dá até para trocar a próxima tela aqui, para que todos possam observar isto. A temática do Guilherme, que é liderança na gestão. Ele tem se debruçado a estudar bastante e nos trazer elementos muito contundentes da neurociência para a educação e para as complicações mesmo e a mágica que é o processo de aprender, né? Porque a gente bem sabe que aprender é ver o que antes não se via. E a gente sabe também que a neurociência tem revelado para nós oportunidades imensas de atividades em sala de aula que são mais ou menos favoráveis para a aprendizagem. Então, com vocês, professor Guilherme. Por favor, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Prazer. Muito obrigado. Boa tarde. Primeiro eu gostaria de... Isso já é um hábito de vida, mas eu gostaria de aproveitar o espaço para agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês, dizer que é uma honra poder estar aqui e compartilhar um pouquinho daquilo que vocês verão ao longo da minha apresentação, que é mais do que um arcabouço de informações, é uma verdadeira paixão. Eu vim da área da educação e fui para a neurociência tentar entender um pouquinho sobre essa complexidade do cérebro, suas entranhas, para que eu pudesse retornar para a educação, me tornando um pouquinho mais eficiente, eficaz e efetivo. Então é isso que também me move e é isso que eu trago para vocês. Um material que acredito ser um material robusto, neurocientificamente falando, mas numa tradução muito pessoal, numa tradução leve, espero que seja também muito prazerosa. Primeiro, quando a gente se depara com tantos educadores, né, a gente já instiga aquela questão de... Obrigado. Aquela questão para perguntar se o cérebro é uma estrutura programada para aprender. Sim. Rapidamente a gente já pula dizendo que claro que sim. Porque visualizando o nosso desenvolvimento ao longo, né, da nossa vida, aí, desse período cronológico, né, a gente percebe quanta mudança há, né, ao longo desse processo. Mas para nós educadores, o cérebro é uma estrutura programada para ler e para escrever? Não. O cérebro utiliza as mesmas áreas da linguagem para organizar os elementos léxicos, os traçados léxicos e colocar tudo isso dentro da nossa, por exemplo, alfabetização. O mesmo acontece nos processos relacionais. O mesmo acontece na convivialidade. Conviver e se relacionar são processos aprendidos. Então eu trago esse tema para vocês. Opa! Vamos ver aqui. Agora sim. Eu trago esse tema da liderança na gestão, já levando a uma reflexão de qual a diferença entre um gestor, puramente gestor, e um gestor líder. E há uma grande diferença. Há uma significativa diferença. E essa está voltada não só a processos, não só a tarefas, mas a relação que se estabelece com o indivíduo. E aqui eu posso fazer um outro parênteses dizendo que, não se enganem, biologicamente nós somos absolutamente interdependentes e complementares. E a vida social lá fora, a mesma coisa. Somos absolutamente interdependentes e complementares. Então o que a gente tem visto
em matérias de atualização dos estudos, é que um líder de alta performance, é claro, ele vai focar na competência. E o que é a competência se não fazer algo trazendo todo um campo de habilidade, um campo de organização do pensamento acerca da exigência, um campo de um bom planejamento, de um bom julgamento social, situacional, circunstancial. Então engloba todo um fazer com qualidade. Mas além disso, e aí uma das coisas que também busquei e busco na neurociência para a aprendizagem é quais são as nossas alavancas motivacionais. O que nos move? Como nos move? Por que nos move? Quando não nos move mais e por que não nos move mais? Se nós fizermos um eletroencefalograma, puxando bastante para a minha área, vocês vão ver que eu tenho traçados ascendentes e descendentes. O que muda ali é só a frequência. Então a nossa motivação também não tem um platô. Eu tenho disparos motivacionais e eu tenho perda da motivação. Eu tenho disparos atencionais e perda da atenção. E aí é que entra a estratégia procedimental para que eu possa elevar a qualidade de todos esses processos que são fundamentais para aprender e para desenvolver as minhas competências naquilo que eu estou fazendo. Costumo brincar que, e se der tempo, eu vou fazer 2 atividades neurocientíficas com vocês. Eu costumo brincar que, para eu desenvolver uma boa atenção, uma concentração, eu preciso treinar a concentração e a distralidade, a concentração e a distralidade. Por quê? Porque a minha capacidade de retomar a atenção naquilo que anteriormente eu estava concentrado é que qualifica a minha concentração. Eu educo o meu cérebro para sair daquela atenção e retomar aquilo que eu estava fazendo. Então, dentro disso tudo, as alavancas motivacionais são importantíssimas nessa descoberta. Por que uma pessoa com fome modula também o seu humor, fica mais agressiva, fica menos empática? Isso interfere nos processos relacionais? Claro que sim. Isso interfere na eficiência dos processos em equipe? Claro que sim. Isso interfere na sua percepção e leitura de mundo? Claro que sim. Mas aproveitando que eu tenho educadores aqui, eu trago isso para dentro do campo da educação também. A mesma neuroquímica que melhora ou piora o meu bom humor, mas vamos botar uma qualidade humoral, então que melhora o meu humor, ela também amplifica as vias sensoriais. Por onde é que entram as informações? Por ali. Melhor acuidade sensorial, melhor processamento perceptivo, melhor capacidade de julgamento social e, consequentemente, de resposta. Eu trago isso para dizer que quando nós mexemos num aspecto, nós temos ganhos irradiados para muitos outros aspectos que são fundamentais para aquilo que nós queremos na vida ali fora. Quando eu mexo na neuroquímica da motivação, ela também é responsável por organizar o comportamento motor, padrões motores, e um parênteses, assim como nós formamos padrões motores, nós também formamos padrões de pensamento. E a mesma neuroquímica é responsável também pela atenção, pela concentração, pelo julgamento social, pela formação de empatia. Não está tudo dentro de um escopo de preocupação de um verdadeiro líder? Está. Outro ponto importante é que o estresse é importante para eu memorizar. O estresse é importante para eu direcionar a atenção. O estresse é importante para me alavancar motivação por interesse e empenho para chegar a um bom desempenho. Por outro lado, o excesso de estresse altera a minha forma de perceber e a minha forma de agir. Quando a gente diz que o estresse mata, e aí 14 anos na medicina, né, a gente vê isso em outros aspectos, mas quando a gente fala que o estresse mata, o estresse adoece, sim, o hormônio do estresse, e aqui um outro parênteses para vocês educadores, a aprendizagem não é algo abstrato. Aprendizagem é informação de comportamento, estruturação de personalidade, estruturação de comportamento, é formação de novas proteínas.
eu modifico o meu cérebro tecidualmente. E o excesso de estresse, além de inibir a formação de novas proteínas e, consequentemente, prejudicando todos os processos cerebrais que vocês possam imaginar querer do seu aluno ou do seu colaborador, ele ainda degrada o tecido que já está estabelecido. Eu tenho um artigo publicado fora falando do hormônio do estresse em excesso e a osteoporose. Imagine o que faz com o tecido duro. Então, o controle do estresse, ele me leva a grandes vantagens, não só para me engajar em propostas da empresa, em propostas de equipe, mas para me manter engajado, me manter motivado, me manter concentrado. E mais do que isso, me manter com uma boa capacidade de, ao enfrentar um problema, ao enfrentar uma adversidade, buscar alternativas. Porque o excesso de estresse deixa o nosso cérebro linearizado. Ele fica calcado tão somente naquilo que vocês têm como hábito. Você não consegue criar. Nós vamos falar também um pouquinho depois sobre essa neuroquímica de maneira complementar. Quando eu uso a neuroquímica do bom humor, eu também amplifico a capacidade criativa. Mas ao mesmo tempo, quando eu tiro o cérebro de uma perspectiva mais sintética, mais direcionada ao objetivo, deixo o cérebro divagando um pouco mais, é onde eu tenho os melhores cenários criativos. Um bom líder sabe disso. Se eu não melhorar a tua capacidade moral, eu não posso esperar de ti bons cenários criativos para qualquer projeto que seja. Eu posso te usar tão somente para recursos operacionais diretos e bem estabelecidos, mas para a área criativa eu te perco. Então isso é importante, nós vamos entender um pouquinho melhor como essas coisas se estabelecem. E aí, não menos importante, talvez para mim mais importante, e aqui eu não trago para o campo poético, né, e saindo muito, né, daquela perspectiva utópica de tornar o mundo excessivamente leve, mas a formação de vínculos de afeto. E eu vou trazer para vocês, falando sobre as bases neurobiológicas do vínculo de afeto e o potencial nos processos relacionais de interação social, mas também de empenho e desempenho nas tarefas formais do nosso dia a dia. Os estudos lá onde eu pesquiso nos mostram que crianças maltratadas, crianças que sofreram maus tratos ou sofreram negligência, abandono, que não foram bem atendidas, não trouxeram dos seus pais ali recursos da essência do existir humano enquanto humano, que é o cuidado. Essas crianças aumentam a probabilidade de transtornos de ansiedade, que é um preditor da depressão. Essas crianças apresentam lá na adolescência, pré-adolescência, lá na fase adulta, dificuldade de engajar em relacionamentos amorosos e se manter engajados por muito tempo. Imaginem isso dentro de um cenário profissional, dentro da equipe. Eu vou adiantar para vocês aqui, porque vocês devem estar curiosos. A mesma neuroquímica do vínculo afetivo seguro é a neuroquímica da confiança. Depois eu falo um pouquinho mais sobre ela, porque senão eu já gasto todo o meu tempo aqui, e não passo os meus slides, que eu preparei com tanto carinho para vocês. Então vamos lá. Isso. Os novos estudos na área da neurociência têm mostrado que líderes com boa performance, líderes de qualidade numa performance, apresentam um grau de empatia um pouco maior. Opa, isso fere um pouquinho, vai na contramão do que a gente muitas vezes vê na vida profissional. Aquele gestor com alto grau de narcisismo,
né, alto grau de egocentrismo, que foca na tarefa, que foca no resultado, que não se preocupa com o outro, né, e que quer o alcance de metas. Cuidado! O nosso cérebro também busca informações experienciadas para modular o nosso nível de motivação. Sabe quando tu diz assim, ó, não acredito mais nisso. Isso não me engana mais. Eu dou aula numa universidade em Porto Alegre, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, numa disciplina de motivação e liderança. E um dos slides eu trago assim, motivar ou iludir. Qual a diferença? O aprendizado também se dá por habituação. Eu me torno menos responsivo àquilo. Mas quando eu trago essa questão das bases neurobiológicas da empatia, é pensando não só naquela perspectiva poética, social da empatia. Se colocar no lugar do outro. Não, não é só isso. Quando nós formamos o senso de empatia, porque o psicopata também tem empatia. Ele tem a empatia cognitiva. Ele sabe racionalmente o que te fere e aí ele monta as estratégias para te ferir. Ele tem um aspecto relacionado com a empatia. Mas quando nós falamos da boa empatia, nós trazemos, além de uma percepção maior em relação às pistas sociais que envolvem o outro, as alavancas motivacionais para auxiliar esse outro, que nós chamamos de preocupação empática. E meus queridos, olhem o fascinante mundo da neurociência e como o nosso cérebro é ao mesmo tempo fascinante e intrigante. Uma área atrás da minha orelha esquerda me ajuda a ler as características físicas do teu rosto. E aí eu consigo discernir se é um menino, se é uma menina, se tem o cabelo comprido, cabelo curto, olho puxado, nariz assim, nariz assado e tal. A mesma área do hemisfério direito, ela lê as tuas pistas sociais. Agora eu vou dar uma outra dica. Eu só observo na medida em que eu olho. Então o direcionamento ocular, a atenção, é de fundamental importância para isso também. Pergunto para vocês, os transtornos do espectro autista apresentam bons níveis de empatia? Não. Dificuldade de direcionamento do olhar, que dificulta o processo observacional, altera a capacidade de perceber pistas sociais. E por que eu estou trazendo isso? Porque esses líderes que apresentam essa capacidade de olhar, de observar, de formar uma boa empatia e uma preocupação empática, fazem boa leitura de pistas sociais, alavancam motivação para o auxílio no desenvolvimento dos seus colaboradores. Porque entende que desenvolver o colaborador significa também qualificar suas competências. Tudo isso são processos aprendidos. Tudo isso são processos desenvolvidos. É a grande diferença entre reflexo e velocidade de reação. Quanto mais eu treinar, mais rápido eu fico para responder a alguma coisa. Quanto melhor eu treinar a minha percepção, a minha atenção, mais qualificado isso fica. Quanto melhor eu trabalhar e qualificar o meu julgamento social, melhor planejamento eu vou ter para resolver problemas situacionais, circunstanciais. Então tudo isso diz respeito a quê? Se eu trabalho, se eu me dedico ao trabalho voltado, né, ou em congruência, em consonância com as leis que regem a neuroplasticidade, a mudança do nosso cérebro, eu tenho ganhos incríveis. Eu consigo modular, eu consigo modificar circuitos neurais que modificam funções neurais, funções cerebrais, que modificam a forma como eu vou perceber as coisas e como eu vou intervir nas coisas. Como eu vou colocar o meu comportamento em prol daquilo que eu estou sendo exigido. Isso qualifica os nossos processos lá fora. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as diferentes neuroquímicas, nas diferentes funções, nas diferentes percepções, nas diferentes respostas comportamentais. Isso aqui eu gosto de trazer, normalmente quando eu apresento
né, essas questões que envolvem o aprendizado e o comportamento, eu preciso trazer esse slide. O que a gente não se dá conta é que tudo que vocês enxergam em relação ao comportamento do indivíduo diz respeito às relações que se estabelecem no cérebro desse indivíduo. Por exemplo, se eu lhe vejo muito crítica, excesso de criticidade, muito resistente, muito aversiva, eu já consigo enxergar aqui baixa atividade serotoninérgica. É isso que lhe deixa agressiva, é isso que lhe deixa mais resistente, é isso que distorce a sua percepção das coisas, lhe coloca numa condição mais negativa, menos resiliente, com representações mentais negativas em relação aos outros, inclusive. E isso vai alterando bases microscópicas, moleculares, que vão adoecendo o seu cérebro para aquilo que nós entendemos ser comportamento socialmente desejado, por exemplo, para o trabalho em equipe. Que envolve o quê? O engajamento, a interação, a extroversão, a capacidade de flexibilizar o pensamento para tentar entender a postura do outro, a visão do outro, a proposta que o outro estabelece junto ali. É o que vocês entendem depois e enxergam aí, veem nos comentários sobre a depressão. É uma alteração neurobiológica. E quando eu falo isso, o cérebro compensa também. Quando baixa a sua serotonina, o cérebro acha que é o problema de portas de entrada. Ele aumenta receptores ali para tentar compensar, para tentar te ajudar. Olha que coisa interessante. A nossa biologia é fantástica. Façam um teste quando chegar em casa. Cortem o antebraço de vocês. Calma. Pode piorar. Ali pelo 3º, 4º dia, por exemplo, né? Vocês já vão ver que começa um processo de cicatrização. O organismo de vocês não abandona vocês. Ele vai buscar recursos compensatórios para poder, então, atenuar aquela lesão. Então, ele vai produzir células teciduais ali. Mas aí você é muito teimoso, você vai lá e pega o estilete de novo e abre de novo. Para quê? Para testar a motivação, a persistência da tua biologia. A tua biologia não desiste de ti. Ela vai continuar produzindo tecido cicatricial. Não vai desistir. Mas aí tu insiste, tu faz isso durante uns 2 anos e meio, depois tu para. Deixa o organismo reagir e cicatrizar. A brincadeira é levada para quê? Para algo sério. A nossa biologia não desiste de nós. Agora, no social, nós somos descartáveis e facilmente descartáveis. Sabe por quê? Porque nós não investimos mais no humano. Nós investimos nas coisas. Nós mudamos os valores. Nós nos distanciamos daquilo que é a nossa essência do existir humano enquanto humano, que é o cuidado. E o cuidado alicerça o quê? O que nós esperamos lá no trabalho, o que nós esperamos lá em casa, o que nós esperamos nas relações sociais, em todos os âmbitos. Atenção. E aí eu volto ao que eu já falei. Como eu dou atenção sem direcionar o meu olhar? Sem treinar o direcionamento ocular. Porque o direcionamento ocular está diretamente relacionado com os principais centros de atenção. Então isso começa a fazer a diferença. Em que momento a gente senta só para ficar se olhando? Vamos fazer um teste, para vocês verem como o cérebro está todo integrado. Escolha alguém do lado, na frente, atrás, olha 10 segundos no olho aí, vai. Deus, para, solta ela aí. Isso. Não coloquem palavras na minha boca. O que eu pedi para vocês? Olhar no olho 10 segundos. Eu pedi para sorrir, para falar, para mexer no cabelo. Eu que tenho pouco não posso nem mexer muito. Para ficar mexendo no braço da colega. Por que nós fazemos isso? Porque todo o nosso sistema é integrado. E agora olha só que interessante isso aqui.
Aquilo que eu falei das pistas sociais. Quando eu olho para alguém, eu tenho uma estrutura chamada amígdala. Já ouviram falar? Põe a mão na amígdala aí. Isso. Muito bem. Um perigo, quem tirou a amígdala não tem medo de nada, é um perigo para a vida. Calma, calma, isso se transformou num transtorno de ansiedade. Calma. Isso aqui não são amígdalas, nos enganaram a vida toda, isso aqui são tonsilas palatinas. Amígdalas são os nossos radares sociais que identificam o medo. Que nos levam à ansiedade, por trás da ansiedade tem medo, que é um preditor da depressão, do declínio cognitivo e da demência. Se preocuparam agora? Tá, volta para cá. Quando eu olho para alguém, eu faço a leitura física, mas eu faço a leitura das pistas sociais. Se a minha amígdala não dispara, olha ali, se a minha amígdala não dispara, eu não percebo aquele olhar como medo. Dá para entender? Sim ou não? Qual é o desfecho? Qual é o resultado? Qual é o comportamento? Eu me atiro no braço da colega, eu pego no braço dela, eu abraço, eu sorrio, porque sorrir significa dar permeabilidade à relação. Então eu me coloco muito mais à disposição. Diferente se a amígdala disparou. Se a amígdala disparar, eu fecho o rosto e faço assim. Como se eu dissesse, te afasta. Então, para vocês entenderem como o nosso cérebro interage com o meio. Como aquilo que nós fazemos no dia a dia interfere na modulação do nosso cérebro, que vai interferir em como nós vamos agir no mundo. Um bom líder pensa nisso. O nosso bom líder, quem é? O nosso próprio cérebro. Quando ele... Tu já escreveu uma tese aí, mulher? Quando tu te irrita, quando tu fica tensa, quando aumenta o teu nível de estresse, olha que coisa interessante. Ao liberar o hormônio do estresse, olha para o tio aqui no olhinho do tio. Isso. Quando da liberação do hormônio do estresse, automaticamente o cérebro libera endorfinas. Para fazer o quê? Para tentar te acalmar. Olha que coisa interessante. Ele está te ajudando, ele é teu gestor. Não, ele é teu líder. O gestor te deixaria fazendo o quê? Azar, não vou me preocupar se tu vai adoecer ou não. Resolve o que tem que resolver. O teu cérebro não. Ele libera endorfinas para tentar equalizar aquela situação. Mais do que isso, o teu cérebro libera neuroquímica capaz de te fazer alavanca motivacional para a busca de apoio social. Ele te coloca as bases mais tenras do nosso desenvolvimento. Tu lembra? Lembra de quando tu era bebezinha? Ainda bem. Tu estaria nos enganando aqui se tu nos descrevesse um aprendizado que tu tivesse com, 8 meses de idade. É a chamada amnésia infantil. Sabe por quê? Porque até os 2 anos e pouco eu não aprendi nada na vida. Claro que não, né? Eu aprendi, mas através dos circuitos afetivo-emocionais. E quando o papai e a mamãe ficam grávidos, aumenta os circuitos e a neuroquímica dessa neuroquímica que me ajuda a buscar apoio social. Olha que coisa interessante. Joga agora, sai da nossa biologia, sai da nossa inteligência biológica e vamos para a nossa falta de inteligência social. Quando eu tenho um problema, ou quando eu erro alguma coisa, ao invés de apoio social, eu tenho mais crítica. Eu tenho mais desprezo. Eu tenho mais abandono. Isso está incongruente em relação à nossa biologia. Dá para entender isso? Se o cérebro libera a neuroquímica num erro, numa dificuldade, né, numa situação dolorosa,
angustiante, se ele libera a neuroquímica de busca de apoio social, o social faz ao contrário, ele me abandona. Nem me permite a busca de apoio. Vão fazendo esse parâmetro comparativo entre o puro gestor e o gestor líder. Façam essa relação com a nossa biologia. Acho que não tem exemplo melhor. Pensem nisso. Vamos lá. Eu fiz acho que uns 178 slides. Minha esposa sempre me pergunta assim, mas quantas horas tu vai falar? Eu digo, acho que vou falar. Não. Tu não vai usar a metade disso. Né? Mas vamos lá. Essa é a grande diferença. Tá? Então, o gestor se preocupa com a tarefa e com o resultado da tarefa. O líder de alta performance se preocupa também com a tarefa e com o resultado, mas se preocupa principalmente com o desenvolvimento. Isso é interessante, porque, olha aqui, o desenvolvimento depende da nossa genética, mas tu não é a tua genética no que diz respeito ao desenvolvimento comportamental. Tu é em características físicas. Eu só posso lamentar ser desse tamanho. Não tem o que fazer. Quer dizer, hoje em dia os recursos da medicina até podem, né? Daqui a pouco eu modifico a minha estatura aí, serro o fêmur e tal, boto uma prótese, diminuo um pouquinho e tal, até pode ser. Mas em termos de características físicas, tá, eu tenho muito mais determinismo em relação à minha herança genética. Entendem isso? Agora, no que diz respeito a comportamento, no que diz respeito à formação social, ao tecido social, à trama social que eu vou estabelecer para a minha vida, a genética ela é probabilística, não determinística. Os genes estão ali para aumentar ou diminuir a probabilidade de algo acontecer. Por exemplo, se vocês colocam uma pessoa em alto nível de estresse todos os dias, o dia inteiro, pronto. O que vai acontecer? Fácil. Já explico para vocês aqui. Ó. Deixa eu passar para cá. Essa chamada epigenética, que é a interação entre gene e ambiente, vai desligar genes responsáveis pela gestão do estresse. Pronto, rapidinho tu vai ter uma depressão. Por outro lado, se vocês são estimulados à formação de um bom vínculo, a essa parte social mais aberta, busca de apoio social, desenvolvimento de empatia, tirem a empatia daquela questão poética. Ah, ela caiu ali, eu sento aqui e começo a sofrer também, chorar e tal. Não, para com isso. Tá? É uma compreensão entrelaçada aos aspectos cognitivos e afetivo-emocionais para que a gente alavanque motivo para poder auxiliar e atenuar aquele problema. Se eu sou estimulado a tudo isso, eu aumento, eu ligo genes que potencializam, por exemplo, a neuroquímica do bom humor, a neuroquímica da motivação, a neuroquímica da busca de apoio social, de vínculo, de confiança e assim por diante. É que aqui em Curitiba vocês não usam muito os smartphones. Em Porto Alegre a gente usa mais. Todos os dias, a toda hora, o dia inteiro. Né? Os adolescentes também, diz que em Curitiba não usam muito, né? Mais é no papel, na escrita. Né? Aqui, Qual um dos piores danos em relação a isso? Olha que coisa interessante. O uso da tecnologia aumenta a liberação de dopamina, neuroquímica do prazer, mas em áreas não projetivas, em áreas de recompensa imediata. O que acontece? O cérebro habitua com aquela recompensa imediata. Qual é o desfecho disso? Eu já não tenho prazer para mais nada. Eu não aprendo mais a protelar a minha recompensa, a esperar algo acontecer. Eu abro mão de qualquer outra coisa. Pode sair do smartphone e vai também para a empresa. Os processos da empresa, eles são muito rápidos, eles giram muito rápido, eles querem um resultado muito rápido.
A mudança é muito rápida. O cérebro se adapta? Claro que se adapta, é uma estrutura programada para se adaptar. Mas a que custo vocês imaginam que isso é feito? Não é à toa que antes, né, dificilmente a gente falava assim, ouvia falar, né, sobre os suicídios ali na pré-adolescência. Adolescência até se ouvia um pouco mais. Hoje a gente vê ideação suicida com crianças de 7, 8, 9 anos. Nada mais satisfaz. Eles têm tudo na mão a hora que querem e assim por diante. Sabe qual é o outro impacto deletério disso tudo? A configuração análoga ao cérebro de um psicopata. Puramente narcisista, egocêntrico, e que quer tudo para ele a hora que ele quer, da forma que ele quer. Cuidado com essas questões. Tá? Opa! Como é que eu volto aqui? Muito obrigado. Então o que a gente precisa entender é que... mas desculpa, de novo, me atrapalhei aqui. Pode voltar, pode... Aí, tá bom. O que a gente precisa entender é que o nosso desenvolvimento, ele está altamente influenciado pelo ambiente. Me permitam assim, do lado de cá tem o cronômetro, me olhando. E do lado de cá tem um hiperativo, que disse que não adianta cronômetro. Então é uma briga, né? Mas eu não, vou me comportar. Uma vez eu estava a questão da influência do ambiente, tá? Uma vez eu estava numa livraria em Porto Alegre e daqui a pouco um senhor assim pegou um livro da estante, chamou a esposa e a filha e disse assim: olha que bobagem, aqui diz que o cérebro sabe quando é dia e quando é noite. Nisso eu senti um puxão no meu braço assim. Era a minha esposa dizendo: não te mete. Resisti. Mas o cérebro sabe quando é dia e quando é noite. Agora, a tua qualidade de sono não depende só da tua biologia saber quando é dia e quando é noite. Tu tem que te ajudar também. Olha que coisa interessante. Os circuitos que organizam, que gerenciam o ciclo sono-vigília, eles se organizam, eles maturam nos primeiros 12 meses de vida. Olha as rotinas da criança lá, do bebê. Se eu não tenho uma boa rotina de sono, se a mamãe não baixa a luminosidade, se a mamãe não põe uma musiquinha de fundo calma, se a mamãe não desliga a televisão, né, não coloca a criança confortavelmente para dormir e tal, e exige isso, quais são os desfechos disso? Posso ter um cérebro com maior probabilidade a um transtorno de déficit de atenção. Mais do que isso, eu posso ter uma criança com dificuldade de tirar a fralda, enurese, diurna e noturna, controlar o xixi. Então a biologia nos ajuda, mas se o ambiente não ajudar, não tem o que fazer. Por isso que exatamente por isso que eu estou trazendo essas questões. Eu estou trazendo o que a nossa biologia nos entrega de bandeja, e se vocês querem aproveitar, ótimo. Eu costumo brincar com as pessoas assim, eu tenho um hábito, desde que eu saí da graduação, há bastante tempo, de estudar pelo menos 2 horas por dia, todos os dias. Aí as pessoas dizem: mas eu não tenho tempo para isso, o que eu faço? Isso é um problema teu, não é meu, né? E depois eu ouvi uma outra questão aí, uma outra frasezinha que eu achei bacana, né? Se tu tem algum problema comigo, vem cá e pega, porque o problema é teu, não é meu. Já ouviram isso? Então a tua biologia está te ajudando. Agora, se você não se ajudar, aí está o problema. Então vamos voltar para a questão do estresse. Se a tua biologia tenta atenuar o teu estresse e tu não sai do ambiente estressor, não te afasta do agente estressor, bom, aí é um problema teu. Agora pensem isso enquanto o papel do líder. Se vocês mapeiam isso, vocês devem direcionar a atenção para onde está o mecanismo estressor. Porque vocês estão baixando a eficiência, eficácia e efetividade
do colaborador de vocês. Vocês não vão ter um parceiro capaz de ter todo aquele vigor para poder desenvolver as coisas que vocês precisam e querem desenvolver. Então esse é o nosso papel também, a relação é interdependente. Imagina viverem num mundo só de pessoas deprimidas. Pronto, 10 segundos vocês viram deprimido. Então, a minha satisfação no olhar do outro também é minha saúde mental. Parece bobagem, mas não, tem um grande impacto. E aqui é interessante aquilo que eu falei da habituação. Olha aqui, o desenvolvimento se ancora onde? Nas experiências vivenciais. Então, tudo que eu venho experienciando vai ficar na minha bagagem de memória. E a memória é um processo associativo. Eu vou associando uma coisa na outra. Eu comprei algo, me induziram a comprar algo que eu não queria comprar. A tua memória vai fazer assim, aonde foi? Quem foi que te vendeu? Em que lugar foi? Em que circunstâncias foram? Dá para entender? Isso para ti não nem passar mais lá perto. Tá? A mesma coisa para o lado bom, para o lado positivo. Tá? Então vamos lá. Queridos, ser eficiente na vida é altamente recompensador. Um bom líder, sabendo disso, ele valoriza cada pequena conquista, mesmo que para ele não seja algo demais. Vamos para a escola, eu gosto de dar o exemplo da escola. Pai, mãe, tirei 8. Poderia ter tirado 9, 10. Né? Ele já sabe disso, não precisa dizer. Se o máximo é 10, ele sabe que se ele tirou 8, ele poderia ter tirado 9 ou 10. Aí ele chega com o boletim em casa, mãe, pai, tirei 10. Não fizesse mais que obrigação. Imagina isso na meta. Imagina isso na conquista de uma etapa do planejamento em equipe. Pá, vencemos essa etapa. Sim, mas o projeto é de 3 anos. Pô, valoriza. Bota essa recompensa para dentro do cérebro do indivíduo. É isso que vai alavancar motivo, vigor, para ele se manter engajado e persistente naquilo que ele está fazendo. É isso que a gente fala nessa comparação do cérebro do adolescente hoje. É assim que o cérebro vai protelando recompensas e levando em consideração ou associando esse protelar da recompensa com o teu empenho. Ou seja, se eu não me empenhar, eu não vou chegar, eu não vou ter, então eu tenho que me empenhar. Então isso aqui é importante. Isso aqui é extremamente importante. Agora cuidem com isso aqui. Porque para um gestor, puramente gestor, narcisista, psicopata, isso aqui é a melhor coisa que tem. Tu foi eficiente, tá? Para ele tá bom, ele resolveu o problema dele, não importa a tua saúde, não importa a tua perspectiva, não importa a tua dificuldade, não importa nada disso. Por isso, os altos índices de turnover, né? As pessoas vão rodando, não aguentam, a gente entra em falência. Vamos lá. Aqui é para mostrar para nós que o cérebro trabalha integrado. Tá? Então eu tenho aqui toda uma leitura do meu cérebro no que diz respeito às minhas necessidades mais primitivas. Se elas não forem supridas, eu não vou subindo essa escala. Por exemplo, para um gestor que entende bem isso aqui, se ele pega uma pessoa e deixa a pessoa com fome, ela faz qualquer coisa por um prato de comida. Agora, se ele já vem para a empresa alimentado, eu vou ter mais dificuldade de persuasão. Modificou. Por outro lado, o que eu tenho que entender? O nosso cérebro, a partir dessas necessidades mais básicas supridas, ele vai atentar para aquilo que tem impacto afetivo e emocional. E na neurociência a gente aprende isso quando trabalha com a educação e com o aprendizado, vendo que processos afetivo-emocionais alicerçam, dão base para todos os processos cognitivos mais complexos. A forma de tu pensar,
a forma de tu perceber, a forma de tu planejar, a forma de tu fazer um julgamento social acerca dos outros e do mundo, isso muda completamente. Nós vemos que pessoas que não formaram um bom vínculo de afeto, seguro, com confiança, quando adoecem, eles morrem sozinhos, mas não permitem ajuda de ninguém. É triste. É muito triste. Parece um comportamento egoísta, né? Na verdade é, né? Mas exatamente porque ele não consegue enxergar no outro um apoio social para o sofrimento dele. E por fim, não menos importante, é o que a gente está vivendo hoje. Olha aqui, achando que a nossa vida, que a vida em sociedade se faz puramente computacional, assim como a gente lê e faz e trabalha no smartphone, cruzando algoritmos. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu não posso pensar que tudo se dá de maneira absolutamente computacional. Eu vou começar a ferir os meus desejos. Eu vou começar a confundir os meus sistemas de recompensa e os meus sistemas de punição. Isso aqui é muito maluco. Se eu começo a exercitar pensamentos acerca de não sentir mais nojo de uma barata, tu diminui a atividade da área também responsável por sentir nojo de uma injustiça, de um ato de corrupção. É a mesma área que faz essa leitura. Olha que coisa interessante. Então eu tenho que tomar cuidado com essas coisas. Se a gente acha que a vida se mantém puramente computacional, nós estamos completamente equivocados. E é aí que nós vamos adoecer. É aí que nós vamos nos tornar menos eficientes naquilo que nós queremos fazer. Agora, quando se constrói bases mais afetivas, aí sim o alicerce cognitivo se torna muito melhor, muito maior, as projeções mais amplas e muito mais positivas. E para vocês entenderem um pouquinho de como funciona isso aqui, essa área aqui é a área mais computacional que nós temos, ó, o córtex pré-frontal, atrás da nossa testa. É onde estão as funções executivas. Tudo que eu faço na vida depende daquilo ali. Tomada de decisão, planejamento, busca de alternativa, julgamento social e assim por diante. Gente, isso aqui é tão louco que pessoas negativas, isso vocês vão ver no trabalho de vocês, pessoas negativas, com baixa resiliência, que cria cenários, vou fazer tal coisa, não, isso de novo, não. Tem um super projeto para nós fazer, sabe que eu estou num período muito cansado, assim, não estou a fim de me envolver com essas coisas. Então. Olha só, vamos fazer tal tarefa que eu preciso entregar, não sei o que, me ajuda aqui. Não, está chovendo. Mas não se preocupe, porque se tiver sol, ela vai reclamar que tem sol. Se tiver frio, porque está frio. Se tiver calor, porque está calor, ela vai reclamar igual. Aumenta, é porque ela tem maior atividade no córtex pré-frontal direito. E assim ela se torna mais negativa. Quando a gente converte essa atividade para se tornar maior no hemisfério esquerdo, são as pessoas mais proativas, mais resilientes, mais positivas e assim por diante. Tu está buscando uma estratégia para isso? Então deixa que eu digo. Calma. Isso pode dar fadiga cognitiva. Amores, estudos da Universidade da Carolina do Norte nos mostram que exercícios mentais, ou seja, como é que tu te enxerga daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Como é que tu enxerga esses avanços no desenvolvimento da equipe aqui e tal, assim assado, como é que tu... Enfim, essas projetivas, sem falar de problema, as projetivas mais positivas, em 8 semanas, 30 minutos por dia, já converte a atividade do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo. Tu já modula o pensamento e tu já modula a capacidade motivacional do indivíduo. 8 semanas, 30 minutos por dia. Isso quer dizer o quê? Tudo que está no nosso cérebro é absolutamente treinável. Tá? Então, muito do que nós fazemos ou deixamos de fazer é, sinto dizer, culpa nossa. Então vamos lá.
Isso aqui vocês devem conhecer muito bem, escala de Maslow, né? Então isso aqui dentro da gestão e dentro da liderança é de fundamental importância. Mas o que a gente vê aqui, né? Primeiro, interpreta isso aqui, ó, como bons líderes. Interpreta isso aqui, ó, né? O cérebro está constantemente avaliando como atender essas necessidades. E avaliem e imaginem quais as representações mentais, o que eu penso em relação a cada coisa dessa. Nem vou botar vocês para o sistema afetivo e emocional, vou botar vocês para o sistema cognitivo. Pensem, né? Quanto ganha um prato de comida, quanto faz a refeição, né? Quanto entende que tu tem, né, não tem falta de alimento, que representação mental que vem na tua cabeça, o que tu pensa sobre isso? Agora, a gente estudando isso aqui, tá? Nós vemos que, olha aqui, lê para mim lá, necessidade de segurança. A segurança também não está calcada no apoio social, na confiança? Claro que está. Tá, mas agora deixa eu fazer um parênteses. Um bom gestor sabe que quanto mais eu te ameaçar, mais vulnerável tu fica. Eu estou falando do gestor, puramente gestor. O bom líder não vai fazer isso. Ele não vai ser cruel. Então ele vai te dar apoio. Ele vai te dar um ambiente saudável no que diz respeito à tua segurança. Sabe por quê? Porque o cérebro é programado para buscar recompensa, mas para atentar, identificar ameaça. E toda ameaça, ela tem, né, uma motivação premente. A primeira coisa que vai fazer é atenuar a ameaça para depois buscar a recompensa. Porque atenuando a ameaça ou eliminando a ameaça, isso já gera recompensa para o nosso cérebro. Olha que coisa interessante. Então, se o teu chefe te castigar, tu fazer o que ele está pedindo para fazer, para não ser mais castigado, é altamente recompensador e te torna eficiente. Mas é cruel, né? É cruel até pensar uma questão dessa, tá? E a gente vê também que as necessidades sociais, elas não estão mais aqui, elas estão na base da pirâmide. Estudamos lá cérebro de superidosos. O que quer dizer isso? Aqueles que passam dos 80 anos com uma excelente cognição e tal. O que é demonstrado ali? Áreas da socialização, da interação social, do bem-estar social, são mais espessas e com maior atividade do que outras áreas. Então é o que nos dá saúde, é o que nos dá motivação, é o que nos dá uma condição salutar maior. Vamos passando. Tudo isso que a gente está falando, né? Eu preciso entender também da liderança, em que eu tenho que auxiliar a definir objetivos. Quando eu defino objetivos, e aí, claro, eu dei ao indivíduo uma condição fisiológica mais saudável, segurança, bom humor, tá? Uma afetividade segura, um vínculo de afeto seguro, porque isso aqui vai fazer diferença na hora de avaliar o custo e o benefício. Aí você vai mexer no direcionamento, ou seja, na atenção àquele projeto, na atenção àquele trabalho, àquela tarefa, e mais do que isso, você vai mexer no vigor, ou seja, o quanto ele vai se envolver naquilo, o quanto ele se dispõe, né, a estar envolvido naquilo tudo. Os estudos mostram em cima de tudo isso aí também, aqui começam algumas dicas para vocês, né, para a gente ir finalizando, que aqui nós temos 3 aspectos fundamentais como gatilhos motivacionais. Primeiro, senso de pertencimento. Se eu não me sinto pertencente a algo, a tendência é que eu não me envolva muito, ou abra mão de me envolver. Aquilo não faz parte do meu propósito. Então, um bom líder, ele faz as proposições, mas ele busca ver na equipe quais são os aspectos congruentes e os aspectos mais divergentes. Fui consultor do SESI lá no Rio Grande do Sul durante 10 anos. E nós fazíamos isso, implementei isso lá no SESI. Para quê? Para que a gente pudesse identificar em cada projeto, em cada setor, em cada proposta, quais eram os pontos mais congruentes.
E quando se achava os pontos mais congruentes, a gente abria, horizontalizava as relações para que tu pudesse trazer proposições para dentro do escopo da proposta. Assim tu te torna pertencente. Puxa vida, isso te dá o quê? Dá significância à tua participação. Isso mexe com a tua autoestima. Isso mexe com a tua perspectiva em relação, não ao teu corpo, mas à tua corporeidade. Puxa, eu posso, eu sou valorizado, eu tenho significância nessa relação. Um dos piores gatilhos para a depressão na adolescência é o adolescente não se sentir pertencentes às relações equânimes. Pensa isso no trabalho, não é diferente. Pensa isso na família, também não é diferente. Outro ponto importante é a necessidade de poder. Agora, cuidado também, né? Eu posso desenvolver um poder absolutamente egocêntrico, narcisista, pisar nas pessoas para poder, né, me vangloriar e poder crescer, mas eu posso horizontalizar, eu posso compartilhar, eu posso abrir irradiações mais saudáveis acerca desse poder. Que não deixa de ser a oportunidade, né, das pessoas participarem efetivamente da construção daquilo que se quer como resultado. Cuidado, não confundam, não confundam. Para eu ter liderança, eu tenho que ter poder. O poder de influenciar. Aqui muda tudo. E aqui volta a questão dos vínculos de afeto. Olha aqui que interessante. Ó, aqui muda tudo. Tá? Porque aqui eu influencio, quando isso se torna social, pela admiração. E aqui eu influencio, muitas vezes, e na maioria das vezes, pelo medo. Então isso aqui é só para a gente ilustrar o que a gente já falou. O cérebro faz isso. Tá? As alavancas motivacionais estão em buscar recompensa, identificar a ameaça, mitigar a ameaça para que isso gere recompensa e se voltar de novo à recompensa. Os estudos vão mostrar isso aqui, só para vocês entenderem a grande diferença da leitura do cérebro, né, entre o puro gestor egocêntrico narcisista e o líder, aquele muito mais empático, muito mais organizado em relação às perspectivas sociais. Essa área aqui, chamada núcleo accumbens, é uma área onde eu tenho, aqui de 5. Tu não me engana, hein? Eles viram que eu falo demais, então já podaram. É capaz dele não parar no 5, né? Já botaram 1. Então aqui, ó, isso aqui, essa área que nos dá recompensa imediata, tá? E essa área aqui é a área que nos projeta a uma recompensa futura, tá? E que mexe com o nosso empenho, mexe com o nosso engajamento e assim por diante. É essa área aqui que também faz o julgamento social, que também faz a vinculação com o outro, que também faz, né, a formação de vínculo de apego. Tá? Vamos correr aqui então. Isso aqui é estratégias para vocês. Tá? Áreas de recompensa em relação ao disparo da neuroquímica da recompensa. Olha aqui, muita dopamina e liberação de dopamina mais baixa. No que diz respeito à curiosidade, a dopamina é uma neuroquímica dependente da novidade. O bom líder sabe disso. O que nós vamos fazer? Tu vai ver. Tô louco para ver. Né? O que nós vamos fazer? Nós vamos em tal lugar. Pronto, matou. Matou a curiosidade, baixou a neuroquímica da motivação por interesse. Tá? Então olha aqui que interessante. Eu tenho um sinal de disparo muito maior no período que antecede a proposta formal, o trabalho ou a atividade. Tá? E também em relação ao ganho final. Agora, aqui, em relação à previsibilidade, não matem a curiosidade. O bom líder não mata a curiosidade. Olha o que ele faz aqui, né? Olha aqui. 100% de previsibilidade, a dopamina é menor do que um percentual pela metade. Tá? Então, deem arcabouço informacional, informem, mas não matem totalmente a curiosidade. Isso nós vamos ter ganho no que diz respeito, né, à vinculação. O bom líder faz isso. Tá? É uma forma de motivar. E aqui, aquilo que eu vinha falando para vocês, não vamos poder entrar nesse mérito, né, de maneira mais aprofundada, mas é como chegar a essa equação inteligente na gestão do estresse. Uma dica para vocês.
O bom líder vai fazer o quê? Ele vai te questionar ou ele vai te avaliar? Essa zona do estresse ideal diz o seguinte: o estresse tem que ser percebido, tem que perceber o estresse, senão tu não modula a atividade cerebral de vigília, por exemplo, para isso. Tu tem que criar perspectivas de resolução e tu tem que mostrar capacidade resolutiva. Se eu entendo que tu está sofrendo demasiadamente, então eu boto alguém para te ajudar. Já cria uma perspectiva de capacidade de resolução. Esse é o estresse ideal. Tá? Aqui sobre, né, os tipos de estresse. O estresse em fase de alerta, ele é bom, me deixa mais vigilante, mais agressivo, mais empenhado, né? Mas o estresse, né, numa fase mais de resistência, com o hormônio do estresse, diminui inclusive a minha capacidade de pensar o problema, flexibilizar o pensamento, achar alternativas, criar cenários imaginativos de resolução positiva mais adiante. O que a gente está buscando aqui? Como um bom líder, uma equação inteligente, porque é preciso ter um bom vínculo afetivo, é importante ter um bom alicerce afetivo e emocional para ser disciplinado. Mas é importante ser disciplinado para ter uma boa condição afetiva e emocional. Essa aqui é a neuroquímica que nos potencializa, que é a ocitocina. Na medida em que a gente ganha com a formação de bons vínculos afetivos, olha o que vocês ganham aqui em resultado no trabalho, em resultado nas relações. A mesma neuroquímica é a neuroquímica da confiança, do comportamento pró-social, da busca de apoio social. Né? Cuidem, né? Demasiadamente isso aqui estabelecido me deixa vulnerável, me deixa excessivamente empático, com preocupação empática, e isso pode me adoecer também. Tá? Um detalhezinho importante: a mesma neuroquímica do vínculo afetivo é a neuroquímica relacionada com o senso moral. Desculpem os meninos aí, as mulheres têm muito mais ocitocina do que nós. O senso moral na mulher é muito maior do que no nosso. Mas agora, meninos, a gente se vinga. A probabilidade de elas desenvolverem depressão é muito maior, porque a preocupação empática delas também é muito maior. Elas acolhem mais, elas cuidam mais, e isso as tornam mais vulneráveis. E aqui uma dica final. Por favor, só volte ali de novo que eu errei. Prometo, 24 segundos. Eu diria então, como uma estratégia procedimental, formação e reafirmação dos valores dos vínculos afetivos, orientação, aumento do arcabouço informacional, né? E claro, manter tudo isso dentro de uma exigência, de uma disciplina. Na medida em que eu vi que tu tem um bom vínculo afetivo comigo, confia em mim, sabe que eu sou um apoio social, né, um aporte para aquilo que tu precisa, tá? E tu tem arcabouço informacional satisfatório, eu tenho a obrigação de te exigir. Aí eu posso te exigir. Eu não devo te exigir antes. É isso que o líder não vai fazer. Te exigir sem ter a capacidade resolutiva. E aqui é o que a gente lê na neurociência. Cada vez que você aumenta a dopamina, você ganha tudo isso aqui. Cada vez que você aumenta a ocitocina, a molécula do vínculo afetivo, você ganha tudo isso. Cada vez que você aumenta a noradrenalina, não só torna o indivíduo mais vigilante, mais responsivo, mas com maior vigor para buscar aquilo que se quer. E a serotonina modula o humor, nós já falamos sobre isso no início ali, né? Alterando essa condição. Tá? Ao longo da vida, o cérebro que melhor nos define não está calcado na herança genética, está calcado naquilo que nós experienciamos ao longo da nossa vida. E claro, prometo, terminei, não adianta todo um discurso científico, todo um arcabouço científico. Eu trago essa frase desde 2014 com essa preocupação: sair do laboratório e traduzir isso para a prática. A ciência pode nos orientar, os artigos, os livros, as palestras e tudo mais. Agora, a forma como nós vamos intervir no dia a dia ali com as pessoas é que vai causar o impacto modulatório. Já que eu tenho mais 10 minutos, farei 2 atividades. Não, estou brincando. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção.